sobre Paulo, um homem que não negligenciou o seu chamado. Paulo, a gente sabe um pouquinho da história dele, vamos estar lendo sobre a história de Paulo, né? Mas Paulo não negligenciou o seu chamado. E às vezes Deus tem colocado pessoas na nossa vida para nós sermos o suporte. O Pai enviou o seu Filho, o Filho disse que o Espírito Santo ia nos guiar, e é o Espírito Santo que está conosco todos os dias. O Espírito Santo sussurra em nossos ouvidos. E além dessa sincronia perfeita da Trindade, Deus amando, o Filho se entregando e o Espírito Santo nos guiando, Deus coloca pessoas na nossa vida para nós sermos o suporte. E pessoas entram também na nossa vida para ser o nosso suporte, porque talvez a gente precise de um suporte. Além da gente ajudar outras pessoas, precisamos também ser suporte. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Vamos ler então, puder me ajudar aí, Gugu, Atos 9, 17. Diz assim a palavra de Deus. Ananias foi ao encontro de Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Cadê o Deus? Deus deve estar lá fora. Mas na consagração, Davidson falou sobre perder a visão. E aqui vamos falar também sobre as escamas que caíram da visão de Paulo. E aí, sobre a conversão de Paulo. Há 3 domingos atrás, à noite, nosso irmão Tito, ele lançou uma profecia aqui para a igreja. E quem é do secreto segurou e guardou essa profecia no coração, e eu fui uma dessas pessoas. Ele disse que pessoas vão entrar por aquela porta ali com as mãos vazias, com as vasilhas vazias. E a primeira igreja batista em Jardim Meriti, que está enchendo as suas vasilhas, vão ser usadas para encher as vasilhas das pessoas que vão entrar por aqui vazias. Como estão as nossas vasilhas hoje? Nossas vasilhas são cheias? Será que nós estamos preparados para receber essas pessoas? Como está o nosso chamado hoje? Existem 2 tipos de chamado. Vamos ler o primeiro chamado, que é o chamado universal, que se encontra em Mateus 28, 19 e 20. Pode botar aí, Google, para mim, por favor. E o segundo chamado, que é o chamado pessoal. Depois a gente vai ler Efésios 4, 11. E aí o primeiro chamado universal, Mateus 28, 19 e 20. Coloca os 2 primeiros versículos antes para mim, Google, por favor. Vai no 17. Não, 18, 28, Mateus 28, 17. Isso. Volta um pouquinho, mais um. 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E aí vem o chamado universal, que não é um chamado pessoal, só para você. É um chamado global, onde Cristo está falando para os discípulos e fala para a sua igreja até hoje. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Percebam que Jesus aqui não negocia. Jesus não está negociando. Se você puder, por favor, meu querido amado irmão, vai lá e faz discípulo, não. Jesus deixa claro, vai, porque é um chamado global. Então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até
o fim dos tempos. Então esse é o chamado, a grande comissão como a gente conhece. É o chamado global, vão e façam discípulos. Aonde? Eu vou para outro estado, eu vou para outro país. Não, você pode fazer discípulos na sua casa, você pode fazer discípulos no seu quintal, na sua rua, no seu trabalho, na sua igreja você pode fazer discípulos. Porque existem pessoas aqui dentro que precisam de ajuda. E às vezes a gente não percebe, passa despercebido. A gente entra pelaquela porta, só dá boa noite, a paz do Senhor e sai. E não chega para conversar com quem está do teu lado. A gente pode estar sorrindo. Quem assistiu o filme do Coringa e conhece o Coringa é isso. Ele está sorrindo o tempo todo. Mas por dentro do coração dele, ele está triste, está vazio, está machucado. Então existem pessoas que estão machucadas aqui dentro. E nós precisamos ser o suporte. Agora vamos ler o chamado pessoal. Efésios 4:11, Gugu, por favor. E aí diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja... O som... Tá ligado aí? Isso é Deus testando a gente, hein? Olha o nosso chamado. Então, esse é o chamado pessoal. Volta um pouquinho, Hugo 11. Uns foram chamados para ser apóstolos, outros para profeta, evangelista, pastores e mestres, para que a igreja seja edificada. Então você, além da grande comissão, você tem um chamado pessoal. Deus colocou um chamado no seu coração. Mas, Belo, eu não sei qual é o meu chamado. Você já orou perguntando para Deus qual é o seu chamado? Lá no teu secreto com Deus, já perguntou para Ele: Pai, eu não sei para que eu fui chamado. A gente também não pode negligenciar, por mais que a gente não saiba o nosso chamado pessoal, nós temos o nosso chamado global, porque a gente foi criado para cuidar de pessoas. E aí eu vou contar uma história que, depois de velho, que meu pai veio me contar que eu não sabia. Que meu pai ainda não conhecia a Cristo, a igreja, né? E aí, naquela época lá, ele ainda falava rezar e tudo mais. E aí ele me contando, não sei se foi há pouco tempo, realmente não recordo, mas ele falou que ele colocou a mão sobre mim assim e falou assim: ao Deus desconhecido que a gente falou ontem lá. Ele não sabia, só sabia a existência de um ser. Um ser sabia que existia. Mas ele estava falando assim, foi mais ou menos assim, né? Eu estou rezando aqui para que meu filho seja um padre. Ele vai se dar mal porque padre não você, né? Mas, trazendo para a nossa realidade, também hoje não sou pastor. Mas se eu estou aqui trazendo a palavra, foi porque eu não negligenciei o meu chamado. O chamado de anunciar as boas novas e o chamado para cuidar de gente. Semana passada lá no trabalho, um amigo levantou assim uma pergunta e falou assim: gente, vocês se sentem, já sabem para que vocês estão aqui no mundo? Qual é o chamado de vocês? Não digo na igreja, mas eu digo para o mundo, para a sociedade. Aí foi perguntando um por um, ninguém falou. Eu fui o único que levantei a mão e falei: eu sei sim o meu chamado. Só que eles se espantaram, porque eu falei com tanta certeza que falaram assim: você tem certeza que você sabe qual é o seu chamado? Para que você existe na terra? Eu falei: sim, eu existo para cuidar de pessoas, independente de religião, igreja, Cristo, Jesus na minha vida. Eu sinto um chamado de cuidar, de ajudar pessoas, e isso é o que está ardendo no meu coração. E aí aconteceu minha primeira experiência com Deus em torno de 2019 e 2011, eu não recordo mais ou menos qual a idade que eu tinha, mas quem é antigo aqui vai lembrar. Na época do Exército Santo 3, teve o Congresso do Exército Santo 3, né, Lolo? E aí, a Raquel estava aqui, estava no Mover, estava fazendo o nosso congresso, ainda era dividido, né, Exército Santo 1, Exército Santo 2, Exército Santo 3, e aí resolvemos buscar mais do que precisávamos estar buscando, se entregar, e eu comecei a buscar, comecei a me entregar cada vez mais, tive minha experiência com Deus lá no meu quarto,
deitado, sonhando, num sonho acordei, tive minha experiência com Deus. Aí veio a segunda. A segunda foi no monte. Resolveu a Raquel, usada por Deus e outros líderes, que na época não me recordo quem era, falou assim, vamos ao monte. Aí fomos todo mundo lá para o monte, esse monte daqui. Aí as pessoas ficaram separadas, né, cada um no seu cantinho, na sua intimidade com Deus. Eu estava lá, meio tímido ainda, não sabia o que era ter intimidade com Deus, estava aprendendo ainda. Até que eu senti uma vontade de sentar numa pedra, e Deus falou, e estava de cabeça baixa orando. Aí veio, com certeza, Cristo falando no meu ouvido, o Espírito Santo sussurrando no meu ouvido, levanta a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, lá de cima, quem já foi nesse monte aqui, percebe que dá para ver São João de Meriti todo. A gente olha assim, aí levanta a cabeça, olha a cidade de São João de Meriti. Aí eu, tá bom, olhei, estou olhando, caraca, vista bonita, muitas casas, muitas pessoas habitando ali. E aí veio a música na minha cabeça, e essa música fez arder mais ainda o meu chamado, me fez querer estar mais perto do meu chamado, que é o pai de multidões do Fernandinho. Eu vou ler aqui a letra, não vou cantar, porque cantar já é na minha praia, vou deixar para os ministros, mas eu vou ler, eu vou recitar. Mas o que me chamou a atenção não foi o ser pai de multidões, porque depois de um tempo eu entendi, mas como estava lá no monte, eu falei assim, pai de multidões? Não quero ser pai de multidões não, vou ter muitos filhos, não quero filhos não, no máximo 2, já tem a Manu, mas vamos ver se vai vir mais um aí, e Deus tem que enviar. E aí, a música é o seguinte, eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a tua salvação. E aí segue, eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. E ao despertar, estar lá, depois de sair do monte, vim fazer, passou um tempo, essa música voltou e falou assim, o chamado não morreu no seu coração, o chamado está aí, só não enterre e não mate o seu chamado. E aí me remeteu, essa música veio novamente na minha mente, e eu comecei a entender o que Deus estava querendo falar comigo. Olha São João de Meriti. São João de Meriti existe um povo tão distante, tão vazio, buscando salvação. Existem órfãos e viúvas, existem filhos pródigos longe do Pai. A gente precisa consolar São João de Meriti, porque tem gente que está chorando. Precisa libertar pessoas que estão presas à escravidão do pecado em São João de Meriti. A gente precisa preparar o caminho para São João de Meriti. A gente precisa anunciar a salvação de Cristo em São João de Meriti. E é para isso que somos chamados. Estamos aqui é porque temos uma cidade inteira para ganhar. E o que estamos fazendo para isso? E vamos entrar agora na vida de Paulo. Lá em Atos 9, né, onde conta a história da conversão de Paulo, eu não vou ler, eu só vou recitar aqui, mas começa lá em Atos 9, do 1, e vai indo os versículos seguintes até o 28, e vai seguindo lá, depois da sua conversão, o que acontece com ele em seguida. Mas quem era Paulo? Paulo era um assassino. Paulo tinha a missão de matar os cristãos. Em Atos 1 e 2 vai dizer, Paulo não sujava a sua mão, ele mandava. Acho que pior do que matar é quem manda, que ele não faz nada. Então ele vai lá, estava mandando matar os cristãos, estava perseguindo. E aí o que acontece naquela história? Paulo estava ali, de repente veio a luz do céu, e Paulo ouviu uma voz, na verdade Saulo, né? Que ainda não era Paulo, mas depois era Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele toma um susto. Ao tomar um susto, o que acontece com ele? Ele cai. E ao cair ele pergunta, quem é essa voz? Quem é você? Quem é? Aí Cristo responde, eu sou o Cristo, a quem você persegue. E aí ao cair, tinha algumas pessoas ali, acho que eram alguns amigos dele, ao redor, só que eles ficaram assustados, não entenderam nada. Que voz é essa? Não estou vendo ninguém aqui, que voz é essa que está falando?
E aí, dando sequência, no versículo 8 e 9, diz que Paulo fica cego. Deixa eu ler esse versículo 7 e o 9, e o 8 e 9. Diz assim, o 8. Saulo se levantou-se do chão, mas ao abrir dos olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. E lá permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Aí vem o que eu falei no início, pessoas para dar suporte. Deus coloca pessoas na nossa vida para ser suporte. Aparece um personagem chamado Ananias. E Ananias estava lá quietinho na dele, aí do nada o Senhor vem e fala com ele. Ananias, olha só, existe um cara aí, lá na rua que é chamada direita, que chama Saulo. Vai nessa rua, na casa de Judas, e procura por ele. Procura pelo um tal de Saulo. E aí Ananias questiona, tem certeza, Senhor, Saulo? Aquele que está fazendo um monte de coisa? Aquele que está perseguindo o cristão, eu vou lá atrás dele? Você tem certeza? Olha a fama dele, olha como é que ele é. E aí vem uma frase incrível, o versículo incrível de Jesus para Ananias, que está lá no versículo 15. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E aí ele segue. Quando Ananias ora por Paulo, a Bíblia vai dizer que algo semelhante como escamas caíram dos seus olhos. E essa oração que eu faço essa manhã e que eu desejo que a igreja faça, que a gente venha clamar para que escamas venham cair dos nossos olhos, para aquilo que está tampando a nossa visão venha sair dos nossos olhos, que a gente venha começar a olhar pelo lado espiritual, assim como Deus vê o lado espiritual. Paulo estava lá, escamas caíram do seu olho. Ele não tinha consciência do seu chamado naquela época. Ele estava para matar cristão. Estava ali assassinando, procurando para quem prender. Mas Deus usa uma pessoa. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E aí Paulo começa a viver o seu chamado. A Bíblia diz que após Ananias orar por Paulo, ele fica cheio do Espírito Santo. Paulo se converte ali. Paulo é batizado no Espírito Santo. E ele começa a viver o seu chamado. Paulo escreveu 13 cartas. Se a gente colocar mais uma que ninguém sabe quem escreveu Hebreus, muita gente fala que possivelmente pode ter sido Paulo, mas não vamos considerar. Paulo escreveu 13 cartas após ter um encontro com Deus. Paulo escreve cartas pastorais, Paulo planta igrejas, Paulo forma as pessoas. Paulo era um grande comunicador. Vivemos num tempo de redes sociais, onde pessoas estão comunicando coisas inúteis e fúteis. E o que a gente tem comunicado? Paulo era um grande comunicador do seu tempo. Paulo investiu em gente. Paulo teve sua vida transformada. E vamos tirar algumas lições sobre a vida de Paulo. Uma primeira lição é que o chamado é ativado quando estamos cheios do Espírito Santo. Repitam e falam para o irmão do seu lado. O chamado é ativado quando estamos cheios do Espírito Santo. Como está a nossa vida? Será que estamos cheios do Espírito Santo? Será que... Quem é o centro da nossa vida? Será que as pessoas estão sentindo a essência do céu ou o cheiro podre do mundo? Vamos pensar, fazer uma dinâmica rápida aqui. Vamos imaginar que a gente fosse rico. Imagina que você é rico, você está cheio de dinheiro, muito dinheiro. Não sou a favor da teologia da prosperidade, mas vamos imaginar que está todo mundo rico.
O dinheiro, a quantidade que vem na sua mente. Pensa aí. Agora pensa para onde você poderia viajar. Onde você gostaria de viajar? Para onde? Bahia? Dubai. Boa, mas quem? Viajar para onde? Canadá. Excelente. Mais alguém? Califórnia, graças a Deus. Deus, amém. Nova York. Amém, Jerusalém. Tenho muita vontade de conhecer Jerusalém. Havaí, amém. Ninguém quer viajar para Cascadura. Japeri. Pavuna. Ninguém quer, mas amém. O que a gente pode comprar com o dinheiro que a gente tem? Os homens. Dan, o que tu compraria com muito dinheiro? Carro. O carro mais top. Que vai lançar ainda, está lá, ainda nem veio para o Brasil. O que a gente ia comprar? As mulheres, bolsa, maquiagem, sapato. Mulher centopeia, né? Tem 2 pés, mas quer ver vários pares de sapato em casa. Amém? Um closet cheio de sapato. Graças a Deus. Que Deus nos ouça. A roupa que a gente compraria. Qual a roupa que a gente ia usar? Mas por que a gente não compra? Se eu tivesse muito dinheiro, dia 29 de outubro, eu estaria no Equador, assistindo a final da Libertadores. Amém. Ia para Dubai também, ver o Flamengo sapecar o Real Madrid com gol contra do Vinícius Júnior. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho como ir. E por que a gente não compra o que a gente quer? Por que a gente não viaja para onde a gente quer? Porque a gente é pobre. A gente não tem dinheiro. Mas agora vamos levar para o lado espiritual. O que nós não estamos fazendo no reino de Deus porque não estamos cheios do Espírito Santo? A gente não tem dinheiro para comprar, para viajar, para fazer os nossos sonhos, porque a gente não tem dinheiro. A gente não realiza porque não tem dinheiro. Mas já que somos cheios do Espírito Santo, por que não estamos fazendo para a obra de Cristo? Paulo não negligenciou o seu chamado. Segundo ponto, o chamado é urgente. Versículo 20 diz o seguinte: logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Então, Paulo, após a sua conversão, Paulo se converteu e logo foi pregar o Evangelho. Paulo não ficou esperando ninguém bater no ombro dele e não falar: meu filho, vai. Não, ele teve atitude e foi. Ele estava nas sinagogas. Depois que se converteu, foi pregar o Evangelho. Precisamos parar de ser crente procrastinador. Olha quanto a gente perde tempo. E coloca um monte de desculpa. Ah, hoje eu não posso. Ah, hoje está chovendo. Ah, hoje está fazendo não sei o quê. Ah, não sei o que lá. A gente inventa desculpa para tudo. Mas eu quero ver quando Deus começar a cobrar. Qual é a desculpa que a gente vai começar a dar? Faça agora. O chamado é urgente. Fala para o irmão do seu lado. Eu vou falar isso mais 3 vezes. Olhe para o irmão que está do seu lado e fale para ele. Faça agora. O chamado é urgente. Outro ponto. O seu chamado precisa estar em movimento. Ao sair de casa, domingo de manhã, meu pai sempre fala assim: leva o carro. Eu pego o carro, entro, eu venho com ele e paro o carro ali. O carro está parado lá nesse momento. Só que ele está parado. O carro parado não é útil para nada. Mas quando ele sai da rua Tibete e vem aqui até a rua Indiana, ele cumpre o seu chamado. Um livro parado na estante, aí já vai um cascudo aí para quem fala que vai ler e nunca começa a ler. O livro parado na estante não cumpre o seu chamado, mas quando alguém vai lá e pega o livro, ele cumpre o chamado dele, porque a pessoa escreveu o livro para edificar a vida de quem está lendo. Então, o livro parado não tem valor nenhum, mas o livro aberto e lido cumpre o seu chamado. Seu chamado parado não serve para nada. Mantenha o seu chamado em movimento. Outro ponto, um chamado contagiante confunde as pessoas. Paulo teve uma transformação, ninguém dava nada por ele. E as pessoas se confundiram. Versículo 21. Todos que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui
para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes. As pessoas ficaram de boca aberta. Como uma pessoa que era matador de cristão, que vinha aqui para pegar os crentes e levar preso, agora está falando do Deus vivo, está falando do Cristo que morreu por mim e por você. E aí, quando o nosso chamado é contagiante, ele vai começar a confundir as pessoas. Quando temos uma nova conversão, o nosso chamado começa a contagiar. Nós que talvez fomos dados como a escória, nós que não éramos nada, as pessoas apontavam para a gente, falavam que a gente só não tinha valor nenhum, que a gente ia viver nesse mundo, ia ficar dessa maneira para sempre. Quando vê Cristo na nossa vida, começa a ficar confusa. Adolescente, quando você tem uma vida transformada por Deus, por mais, independente de como era a sua vida antes, se você era aquele atentado da turma, agora as pessoas vão começar a te olhar com outros olhos, porque a sua atitude vai confundir as pessoas. Outro ponto, matamos o nosso chamado como não temos vida com Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo começou a se fortalecer em Deus, e quando estamos fortalecidos em Deus, damos vida ao nosso chamado. Versículo 22. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Talvez a gente esteja sem esperança, mas está vindo uma força dos céus para nos fortalecer. Talvez a gente se sente fraco, para baixo, mas é a força de Deus que vai te levantar e vai fazer o seu chamado ficar ativado. Ter chamado, para viver coisas de Deus, para viver o chamado, precisa de intimidade. Quer ter chamado? Tenha intimidade. Quer viver o chamado? Tenha intimidade. Quer ter resposta? Tenha intimidade com Deus. Para ter intimidade, precisamos ler a Bíblia. Quanto da Bíblia temos lido? Para ter intimidade, precisamos ter uma vida de oração. Orar é consultar aquele que sabe o futuro, é aquele que conhece o futuro. Como está a nossa vida de oração? Para ter intimidade, precisamos jejuar. A Bíblia vai dizer que existem demônios que só saem com jejum e oração. O que vai acontecer se você está no trabalho e cai uma pessoa endemoniada e você não está preparado? Você vai ligar para o pastor para expulsar aquele demônio? E aí? O que a gente vai fazer? Então, precisamos ter uma vida de leitura, de oração e de jejum. Outro chamado, cuidado com os matadores de chamado. Versículo 23. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matar Paulo. Não deixe o diabo matar o seu chamado. Não deixa que furtem o seu chamado. Está um andaço aí novamente de furto de celular, né? E ficar sem celular é um pouquinho complicado, ainda mais quem usa para trabalho. Mas existem pessoas que, além de celulares, no mundo espiritual está furtando o chamado. Está deixando que seu chamado seja apagado. Imagine um quebra-cabeça de 1000 peças. Você está 1 hora tentando resolver aquele quebra-cabeça. E aí vão lá e furtam 2 peças. Olha o desespero. Como é que eu vou terminar de montar o quebra-cabeça faltando 2 peças? E aí existe a história de Billy Graham, que diz assim, que no primeiro semestre lá do seminário dele, ele trocando uma ideia com o reitor chegou para ele e falou assim: você pode ser qualquer coisa que tu quiser, menos pastor. O reitor falou para Billy Graham: você não tem chamado nenhum para ser pastor. Agora vamos parar para pensar. Imagine só se Billy Graham desse ouvido para aquele reitor. Imagine se ele tivesse dado ouvido para aquele cara que estava tentando matar o chamado de Billy Graham. Não tem como sabotar o chamado que Deus designou para a gente. Se Deus deu um chamado, ninguém vai sabotar o nosso chamado. Já estou encerrando. Vou falar sobre mais de um ponto, mas antes de entrar nesse ponto, eu quero falar sobre uma pesquisa. Uma pesquisa mostra que ouvimos tantos nãos, que quando a gente chega aos 17 anos, já ouvimos 150 mil vezes
que nós não vamos conseguir e que nós não somos capazes. Então, ao chegar aos 17 anos, já ouvimos tantos não, que chega a 150 mil. E aí, a segunda parte da pesquisa diz que quando a gente chega aos 30, já escutamos 5.000 vezes que sim, vamos conseguir ser alguém. Olha a diferença de 150 mil nãos para 5 sims. Mas quando Deus fala com você, esse sim vale por todos os nãos que você já ouviu na sua vida. Se alguém já falou sim, não para você, Deus está falando sim. Não deixa ninguém sabotar o seu chamado. Vamos parar de permitir que os matadores de chamado venham matar o nosso chamado. E por último, mas o último ponto aqui sobre a vida de Paulo, seja um despertador de chamado. Versículo 26 e 27. 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente o nome de Jesus. Nós somos frutos de investimento de alguém na nossa vida. Acho que na última pregação antes do Cavoli ir, ele comentou isso aqui. Estava lá na casa da Bia, nos almoços dos adolescentes, estava conversando, ele, acho que o Jonathan, tinha mais um com a gente, não lembro quem era. Mas a embaixada de Jardim Meriti hoje só está de pé ainda por causa de uma pessoa. Uma pessoa quis investir na vida de 3 ou 4 adolescentes. Essa pessoa é o Alex. Eu lembro como se fosse hoje. Eu aqui na pronta aqui, o banco era até aqui, aí estava eu, Faísca e Fumaça, Flávio e Felipe aqui. E só o Alex aqui dando aula. Na verdade, não era nem embaixada, mas era um grupo de adolescentes, na idade dos embaixadores, né? Onde o Alex vinha aqui investir na nossa vida toda terça-feira. Se tivesse uma pessoa, o Alex estava aqui. Se tivesse 2 pessoas, o Alex estava aqui. Se tivesse 50 pessoas, o Alex estava aqui. Mas, se a embaixada de Jardim Meriti permaneceu, foi por conta do Alex, que não desistiu de nós. E hoje estamos aqui. Óbvio que depois veio outros conselheiros. Aí o Alex foi se afastando um pouquinho. Pronto, meu chamado já foi cumprido. Agora é com vocês. Mas somos fruto do investimento na vida, somos frutos do investimento de alguém na nossa vida. E aí Paulo fala que não, pronto, agora é comigo. Daqui para frente eu vou despertar o chamado na vida das pessoas. Paulo então foi plantar a igreja, foi formar pessoas, foi escrever as cartas, foi comunicar. Seja um despertador de chamado. Tem como colocar aquele sonzinho aí para gente? De um despertador, só para a gente lembrar do... Quem já acordou com esse barulho aí? É do celular de alguém? Obrigado, valeu. E aí existem pessoas que têm um compromisso 9 horas da manhã, mas aí bota o celular para despertar 8, 8h05, 8h10, 8h20, 8h15, até chegar lá. Existem pessoas aqui que fazem isso? E tem pessoas que, acontece várias vezes comigo, estava muito cansado, eu coloco meu celular para despertar 2 vezes para ir para trabalhar. E aí eu acordo muito cedo para ir para o trabalho, e aí tem vezes que eu acordo, ativo o modo soneca e esqueço da vida. Só que teve vezes que eu já fiz isso 2 vezes. Eu costumo sair de casa às 6 horas, quando eu vi era 6h30, meu Deus do céu, já era, vou chegar atrasado no trabalho. Eu fui lá e ativei o modo soneca. Mas não podemos ativar o modo soneca no mundo espiritual. A gente precisa ser o despertador de chamado na vida de outras pessoas. Assim como foi aqui essa dinâmica com o isqueiro. Quando um chamado é apagado, nós somos responsáveis por ativar o chamado de outras pessoas. Amém? Que essa manhã, chamados venham ser ativados. Que chamados apagados venham continuar acesos,
Venha acender novamente, mas venha acender de uma maneira que não apague, mas que você venha ser contagiado pelo o fogo e o chamado que Deus colocou para ativar o chamado na vida de outras pessoas. Vamos estar orando? Vamos se colocar de pé. E aí já passei um pouquinho da hora também, né? Vamos estar liberados em classe para a nossa escola bíblica. Mas aí vamos, além dos 3 convites que a gente costuma fazer, de se alguém quer entregar sua vida para Cristo, ser batizado, se reconciliar, vai entrar mais um 4º convite. Você sente que seu chamado foi apagado? Será que antes você estava ativado, ativada, e agora você precisa que o seu chamado seja ativado novamente? Ou então, melhor, eu não sei qual é o meu chamado, e eu preciso que o Espírito Santo sussurre ao meu ouvido para me mostrar para que eu fui chamado. Vamos fechar os olhos, baixar nossas cabeças. E aí, se alguém primeiro quer aceitar a Cristo, quer vir, assim como Paulo, que teve esse chamado, a conversão dele, ele não sabia para onde ele iria, mas Deus faz tudo da maneira dele, e ele conheceu o Cristo. Se você não conhece o Cristo e tem desejo de estar conhecendo esse Cristo que estamos falando aqui, levante uma das suas mãos, ou então nas redes sociais, dê um sinal, ou então você quer ser batizado, ou você quer se reconciliar com Deus, levante uma das suas mãos. E por último, se tem alguém aqui na igreja que precisa que seu chamado seja reaceso, seja acendido novamente, seja ativado novamente, levante suas mãos. Amém. Seu chamado vai ser reativado, em nome de Jesus. Não escutem o matador de chamado. Deus está ativando o seu chamado novamente. Mais alguém que tem um chamado, sente que o chamado foi apagado e precisa que esse chamado seja ativado novamente? Amém. Deus está te vendo. Amém. Deus está contigo. Seu chamado não foi apagado. Só precisa de um passo. Vamos estar orando.